Graça e paz, queridos irmãos. Neste mês de maio, nós começamos o mês falando sobre Cristo sim, Igreja sim, no cuidado com as crianças. No segundo domingo, Cristo sim, Cristo sim, família sim, no cuidado com jovens e adolescentes. E tanto no cuidado com as crianças como com os jovens e adolescentes, qual é a intenção de falarmos sobre esses temas? Despertar a igreja a ter um comportamento social de ação genuína para resgate dessas faixas etárias naquilo que precisamos melhorar. Então, não é simplesmente um mês em que a gente separa as faixas etárias, como numa aula acadêmica, e vamos dar uma aula sobre as características infantis, as características de jovens e adolescentes. É muito mais do que isso, meus irmãos. É muito mais do que isso. Nós falamos lá no cuidado com as crianças, falando sobre sairmos da bolha e ver o que tem acontecido na sociedade com as nossas crianças. O descuido, muitas vezes, das famílias com as nossas crianças. O alerta que a Igreja de Cristo precisa ter e tomar para si. Eu, como crente no mundo, não é, Marcos? Os santos no mundo, vendo alguma coisa estranha ao meu redor, ter base bíblica, ter base consciente da minha ação como Igreja de Cristo em relação às crianças, em relação aos jovens e adolescentes. Tráfico de crianças é algo que a gente pensa que não acontece, mas aqui na Bahia tem isso. Jovens e adolescentes com problemas sérios emocionais, em depressão, isso tem aqui perto de nós. Então, esse mês de maio nos convida a olhar a família de uma forma muito especial. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com filhos adultos. E o nosso texto básico é, por favor, abram suas Bíblias, primeiro em Êxodo 20, versículo 12. E eu vou chamar aqui a Amada. Vem cá, Amada, por favor, e ela vai ler esse texto. A Amada ainda não é incluída em filhos adultos, porque a Amada tem quantos anos? 17. Está chegando lá, mas ainda não é. Ela ainda é adolescente e vai entrar na juventude. Lê aqui para nós, Amada, por favor. Honrar teu pai e tua mãe, a fim de quem tenhas vida longa na terra que o Senhor, o Deus, te dá. Não matarás... Só essa? Honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o Deus, te dá. Muito bem, ainda não vai agora não. Agora nós vamos para Efésios. Efésios 6, versículo 1. Aqui, certo? Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honrar teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com a promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Eu vou poupar os pais hoje. Hoje eu vou deixar os pais de lado. Muito obrigada. Porque pais, não irriteis os vossos filhos, né? Hoje nós vamos deixar os pais de lado. Muito bem. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, gravem esse texto na mente e no coração. Filhos adultos aqui presentes. Vamos lá, a maioridade civil no Brasil. A maioridade civil no Brasil é atingida aos 18 anos completos, momento em que a pessoa adquire capacidade plena para exercer todos os atos da vida civil, como assinar contratos, casar sem autorização, no sentido assim que antes disso os pais precisam autorizar o casamento. Não é casar à revelia dos pais, não. É que ela já tem autoridade para dizer eu vou me casar e não precisa dar permissão, né? Embora nós sabemos que casamento é algo familiar,
deve ser feito com muito carinho na família, em acordo com a família, que assim a gente vai ver famílias bem alicerçadas e bem estruturadas. Mas, em termos de lei, não é necessário a permissão do pai ou da mãe. Antes disso, menores de 16 são absolutamente incapazes. E entre 16 e 18 anos são relativamente incapazes. Muito bem, seguindo aí, não é? O fenômeno de filhos adultos que dependem financeiramente ou moram com os pais. Eu vou dar esse destaque, mas hoje, quando se fala em filho adulto, não é só filhos adultos que moram em casas paternas ainda. Não, nós vamos chegar também ao filho adulto casado. Então, o fenômeno de filhos adultos que dependem financeiramente ou moram com os pais frequentemente, chamado de geração canguru, tem crescido significativamente no Brasil e no mundo. Adiante. Aqui estão as estatísticas e os principais pontos levantados em pesquisas recentes. Estatísticas no Brasil. Aumento expressivo, olha que coisa interessante, entre 2012 e 2022. O número de brasileiros de 25 a 34 anos que moram com os pais cresceu 137%. De acordo com dados da Kantar e Ibope Média. O perfil. Esse aumento atinge principalmente famílias de maior renda e é mais comum na região sudeste. Composição. Entre adultos de 25 a 34 anos que compartilham a casa com os pais, 60% são homens, 40% mulheres. Adiante. As causas. Os principais motivos incluem dificuldades financeiras, altos custos de moradia, desemprego, separações e busca por suporte emocional. Aí vem o quarto grupo, nem uma coisa nem outra. O Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens que nem estudam nem trabalham. Filhos adultos. Filhos adultos. E há realmente um crescente nesse aspecto, não é? Então, quando fala assim, que é maior na região sudeste e sul, mais para o lado de lá, porque o que está acontecendo? Os filhos terminam a graduação, aí querem fazer mestrado. Vão fazer mestrado, tem bolsa às vezes do CAPES, mas não é suficiente, vão lá fazer o seu mestrado, ficam na casa da mamãe. Depois vão fazer doutorado, mais 6 anos. Ainda não tenho condições, estou na casa da mamãe e do papai. E o que é mais agravante? Comidinha na mesa, roupinha lavada e caminha boa para dormir. Eu sou besta de sair de casa? No cenário internacional, nos Estados Unidos, uma pesquisa da Trivent revela que 46% dos pais americanos já receberam os filhos adultos de volta em casa em algum momento. Na Europa, o número de jovens adultos empregados que vivem com os pais aumentou em países como Portugal, Irlanda e Itália entre 2017 e 2022. Aumentou. Porque o americano, o filho sai com 18 anos para a faculdade e não volta mais para casa. Volta de visita. Ele vai morar na universidade, aí vem fim de semana, vem feriados, vem em férias. E o europeu, o pai convida o filho aos 18 anos, na Alemanha era assim, a crise está mundial, a coisa está ficando diferente, mas o jovem era convidado aos 18 anos a seguir o seu caminho, sendo que os pais sustentavam ele enquanto fazia a faculdade. E o filho tinha direito de ir à justiça, dizer, olha, o meu pai me abandonou, e a justiça fazia o pai pagar. Cultura diferente. Cultura diferente. Contexto mundial.
O aumento da dívida estudantil e a falta de moradia acessível levaram o percentual de jovens e adultos que vivem com os pais a níveis comparados aos anos 1940. Isso é só para dizer mais ou menos o quadro. A Igreja de Cristo tem que ser antenada. Se nós olharmos aqui para nós mesmos, nós temos experiências de filhos adultos morando com a gente. Jussara, a gente não deve deixar? Não é isso que eu estou falando, não. Pais sempre serão pais. Pais sempre terão que abraçar seus filhos. E se eles precisam, estão passando por um momento de experiências, ainda não estão, vamos dizer assim, autônomos em alguns aspectos da vida, a família é o primeiro porto seguro. Eu só estou trazendo uma realidade. E aí a gente vai verificando aí como estamos com os nossos filhos. E adiante, impactos na dinâmica familiar. Aí vem dependência econômica e emocional, a permanência dos filhos em casa pode gerar filhos crônicos. Sabe aquele estudante crônico que passa 10 anos na universidade? Crônico, eternamente estudante, nunca se forma. É uma delícia ser estudante a vida toda. Não realizaram o corte emocional e tem dificuldade em assumir responsabilidade de adulto. Superproteção. Aí vem o perigo. Aí vem o perigo. Eu, quando encontro com os nossos filhos que não moram aqui, primeira coisa que eu faço, cadê o filhinho da mamãe? Qual é a mãe que não faz isso, né? Um zomão, cadê o filhinho da mamãe? Porque sempre é filhinho, mas temos que ter cautela sobre isso. Essa superproteção escraviza os filhos. E os filhos ficam sem autonomia. Aí vem a falta de limites e a disponibilidade excessiva dos pais podem dificultar o amadurecimento, transformando o amor parental em uma armadilha emocional que reforça a dependência. Lá em Jaguaquara, o Arno fazia muitas visitas a um bairro lá, e numa dessas visitas tinha uma vovó que estava com não sei quantos netinhos, 17 netinhos, ela que cuidava. O dinheirinho dela de aposentadoria, os filhos passavam a mão. Filhos crônicos. Filhos crônicos. Precisamos cuidar em relação a isso. Conflitos. A situação pode levar a tensões, especialmente quando os pais chegam à meia-idade e se sentem pressionados financeiramente. Eu não estou dizendo que isso é o caso de todos, mas é uma realidade de pesquisa. A realidade de pesquisa. Jussara, o que a gente pode fazer? Deus vai falar a cada coração. Vai falar a cada coração. Os italianos, lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma coisa interessante. Os fazendeiros, né, plantadores de uva, e os filhos vão nascendo, vão crescendo, vão casando, e vão fazendo casas na granja, na fazenda, e os filhos vão morando ali, e todos trabalham juntos na terra. É uma cultura. Mas vocês prestem atenção, cada um tem a sua casa. Muito bem. Quem deve cuidar dos filhos segundo a Bíblia? Os pais são tutores dos filhos de Deus e devem ensiná-los, educá-los e cuidar deles. Os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educam e orientam seus filhos, pois eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. A Bíblia também ensina que filhos adultos agora é geral. É o filho adulto casado que mora na fazenda, são os filhos adultos independentes que cada um mora na sua casa, são os filhos adultos que ainda moram em casa, é para todo mundo. A Bíblia ensina que os filhos adultos devem honrar, respeitar e cuidar de seus pais, especialmente na velhice, mantendo o vínculo de gratidão. Então é muito doloroso quando o filho cresce, a filha cresce e começa a desrespeitar seus pais.
Comece a desrespeitar seus pais. Quando as crianças são pequenas, nós temos um domínio maior sobre elas. Elas vão crescendo, vão se tornando adolescentes, nós vimos semana passada, o cuidado que a gente precisa ter com essa fase, que é uma fase de crise existencial. Quem sou eu? Porque eu estou no mundo, eu quero pensar por mim mesma, por mim mesmo, o que meu pai falava já era coisa do passado, eu sei tudo. Pura mentira, não sabem nada. Não sabem nada. E precisam de muita atenção dos pais. Agora, os pais estão perdendo a autoridade sobre os seus filhos. Ficam, às vezes, com medo dos seus filhos adolescentes. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Os adolescentes não estão ainda formados. Eles precisam de parâmetros, eles precisam à direita, ou melhor, à direita e à esquerda. Você vai caminhar, mas minha mãe, mas minha avó, isso era no seu tempo. Princípios de Deus não têm tempo. Não tem tempo. Eu não vou levar meu filho para a EBD, não, porque ele disse que está cansado e eu não quero que ele se revolte. Ele já está revoltado. Primeiro que não está obedecendo você. Alguma coisa nessa trajetória não está certa. Adolescente ainda precisa da nossa atenção, precisa do nosso carinho. E dizer, vai fazer o que eu estou dizendo, pode até dar um abraço. Eu acho que muitas vezes falta um abraço, sabe? A gente fica tão preocupada com eles, que é que eles sigam o que a gente está dizendo, e esquece de dizer, olha, eu te amo. Você está teimosinha, está teimosinho, está cabeçudinho, mas eu te amo, e é para o teu bem, então você vai fazer o que eu estou dizendo. Mas o Sara, se não fizer, alguma disciplina tem que ter. Alguma disciplina tem que ter. Eu já contei essa história aqui. Uma vez, um dos nossos filhos, conversando comigo, começou a se alterar. Eu falei, ei, baixa a bola. Eu sou sua mãe, não sou sua coleguinha. Na mesma hora ele se calou e não continuou aquele tom de voz que ele vinha fazendo. Não podemos permitir. Aí o filho fala e aí eu reajo. Aí eu bato boca que nem a idade dele ou a idade dela. Não podemos, a gente tem que ter autoridade. Às vezes eu percebo crianças que estão mandando no pai e na mãe. E às vezes eu vejo aqui, viu? Que estão mandando no pai e na mãe. Que os pais ficam tão apaixonados pelos seus filhos, que às vezes esquecem de dizer, epa, pode parando. Muito bem. Embora a obediência cega da infância cesse com a independência, o respeito e o apoio continuam sendo mandamentos, sendo considerado uma forma de pagar pelo cuidado recebido e um mandamento com promessa de longevidade. Pastor Arno falou semana passada, o índice de jovens que estão perdendo suas vidas por conta própria de 14 a 29 anos. Então, vocês acham que essa turminha está sabendo o que quer? E muitas vezes vem de lares desestruturados. O que eu tenho recebido em consultório são jovens e adolescentes em crise, na sua grande maioria de lares desestabilizados. O que a criança precisa? De harmonia na família. E aí ela vai crescendo naquele ambiente gostoso. Perfeito, não. Que vai ver mãe e pai brigando. Filho que não vê pai e mãe brigando, eu estou preocupada. Porque tem horas que o pai vai dizer, mulher, e ela pode parar. E o menininho fica assim, ai meu Deus. Aí você chega, filhinha, a gente não está brigando não. Só está tendo um diálogo mais forte. Esclarece para a criança. Viu? A mamãe e o papai se amam, mas de vez em quando a gente... E a criança vai começando a distinguir isso. Vai começando, eu me lembro, quando nós estávamos em viagem com o Poli Júnior, lá em Viena, e nós estávamos no hotel, e Poliana falou uma coisa e o Júnior falou assim, nada disso, brincando, nada disso, e emendou. O Saulo saiu correndo, abraçou as pernas do pai, começou a chorar. Não faz isso com ela, não.
Aí o Júnior levou um susto. Não, não, papai está brincando, papai está brincando. Então, a criança, ela se assusta quando o ambiente não tem harmonia. Ela vai para a adolescência insegura e aí começam as confusões porque os pais não lidaram de uma forma harmônica e perderam a autoridade sobre seus filhos. Mas estamos falando de filhos adultos. Filhos devem valorizar as experiências dos pais, buscando seus conselhos e aceitando advertências, mesmo após o casamento. Quem teve experiência com seus pais e que chegava para o pai e dizia assim: pai, o que o senhor acha? Vou trocar de carro. Pai, o que você acha sobre isso? Nossa, eu falava com meu pai direto. Ele lá no Rio de Janeiro, eu em Jaguaquara. Pai, nós estamos programando o Natal assim. E quando eu chegava lá no Rio, a gente ia caminhar e ele vinha com as ideias dele. Minha filha, eu tenho uma ideia. Eu dizia: pai, o senhor é tanto ideiudo. Ele ria. Trocar, né, respeito ao pai, honra a mãe. Isso é maravilhoso. Então, vou repetir. Filhos devem valorizar a experiência dos pais, buscando seus conselhos e aceitando advertências, mesmo após o casamento. Não tem coisa que mais doa o coração de um pai e de uma mãe. É quando os filhos não respeitam e não honram as experiências dos pais. Então, a gente quer o melhor para os filhos. E a gente já passou pelaquela estrada e está vendo que vai dar com os burros na água. E a gente não quer que os filhos passem por isso. E a gente deseja que dê certo. E os filhos, quando vêm, só vêm com as notícias. Já fizemos e ninguém se meta. Continuando. Arruios, não sei bem se pronuncia assim. Filho maduro, o conceito de ruios no Novo Testamento refere-se ao filho amadurecido que assume a responsabilidade pela sua própria vida, faz sua própria comida, lava a sua roupa, não sendo mais dependentes. Estão entendendo? E aí, esse é o filho maduro. O segundo ponto, independência e responsabilidade. Filhos adultos assumem a responsabilidade pelas suas próprias decisões e vida. Já tem maturidade para isso. O que os filhos precisam? Oração e suporte. Como os pais também. Então, filhos adultos devem orar por seus pais, assim como os pais não devem se sentir culpados pelas escolhas erradas de seus filhos adultos. Então, às vezes, algumas famílias, alguns pais entram numa crise, numa angústia, até eles entenderem que eles não são culpados pelas escolhas dos seus filhos, demora. Gente, eles são adultos. A escolha foi dele, dela. Continuando. A desobediência a esse princípio de honrar pai e mãe pode trazer consequências próprias na vida do filho e da filha. E acontece. Alguns casos de separação no casamento. Lá no início, lá no namoro, o pai olhou e falou assim: minha filha, não serve para você. Mas eu amo, eu estou apaixonada. E o pai fala: a paixão passa, casamento fica. E não adianta, e não adianta, e não adianta. Eu me lembro de um outro caso, que uma virou para o pai e falou assim: pai, mas Deus está me dizendo. Aí o pai fala: quem sou eu para discutir com Deus?
mas eu te aviso que o seu pai está dizendo que não vai dar certo. Tá, passou um tempo, aí vem chorando. Pai, você tinha razão, não deu certo mesmo. Então, obedeça às orientações. Escutem a orientação do pai e da mãe. O cuidado com filhos adultos exige uma transição no papel de cuidador protetor, para o de apoiador e conselheiro. Filhos adultos, nós somos apoiadores e conselheiros, respeitando sua autonomia e sua individualidade. Como reconstruir e manter uma relação saudável? Respeite a autonomia, entenda que eles têm o direito de conduzir a sua própria vida. Isso é muito importante e é muito difícil às vezes. Muito difícil. Alguns pais com seus filhos casados, quando vão visitar a casa dos filhos, chegam lá, principalmente nós mães, somos terríveis de querer conduzir a casa da filha ou do filho do seu jeito. E já vai chegando e já vai mudando tudo. E a filha ainda tem que ficar quieta. E às vezes tem umas que não ficam. E a errada é a mãe. Porque tem que respeitar a autonomia do filho e da filha adulta. Segundo, limite a invasividade. Evite fiscalização constante. Chantagens, manipulações e punições exageradas. O excesso de controle sufoca e gera afastamento. Terceiro, ofereça apoio e não soluções. Disponibilize-se para ajudar e orientar, mas apenas quando solicitado. Como é difícil. Pela nossa caminhada, pela nossa experiência, a gente quer não só aconselhar, mas como se meter. Por isso que os filhos precisam ter o seu cantinho próprio. Adiante. Aceite as escolhas dos filhos, que não querem compartilhar tudo, e tem razão. Tem coisas que é do núcleo do filho adulto, da filha adulta. É do núcleo deles. Nós casamos, no nosso caso aqui principalmente, ficamos sozinhos, sem família do lado dele e do meu lado. Era um com o outro e ponto final. Nesse aspecto, nós fomos muito abençoados. Pedíamos conselho, pedíamos. O que acha, pai? Principalmente ao meu pai. Era muito bom ouvi-lo. Mas estávamos a 2.000 quilômetros de distância. Mas há filhos e filhas que os pais moram próximos. E se não tiver essa sensibilidade, a gente pode estragar o casamento dos filhos. Eu recebi uma jovem que se separou porque a mãe falou tanto do marido para ela, que ela ficou tão perturbada que ela se separou. Depois foi para a terapia, porque ela viu depois que ela deu um time na mãe, mãe agora para, ela viu que a culpa da separação foi a mãe. Quando ela se distanciou e foi analisar, e começou a volta de um diálogo com o ex-marido, começaram a verificar os erros que eles poderiam ter resolvido sozinhos, não resolveram porque teve intromissão. E os filhos também têm que ter autonomia. Tem que ter autonomia de decidir a sua vida como adulto e não se deixar influenciar tanto pelos pais. E aí, queridos, nós fechamos com chave de ouro, que é Êxodo 20. Vocês podem colocar Êxodo 20 aqui, versículo 12, na NVI, por favor. E vamos ler em conjunto. Grave no seu coração. Nós daqui a pouco vamos ter a ceia do Senhor, né? A celebração do amor de Deus por nós. E as nossas famílias precisam entender que Cristo morreu também por você, pai, por você, mãe, por você, filho adulto, por você, filho jovem, adolescente, criança. E a sua casa tem que ser uma casa de amor. A música que escolheram, uma música oficial desse ano, foi maravilhosa demais. Por ele, só ele.
E as nossas famílias, os nossos relacionamentos têm que resplandecer esse amor de Deus. Então, nós, se estivermos falhando em alguma coisa, com as nossas crianças, com os nossos jovens e adolescentes, com os filhos adultos, vamos para a palavra e vamos corrigir. Então, vamos falar juntos, por favor? Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Querem vida longa sobre a terra? Querem vida próspera e feliz? Honra. Mesmo quando você se sente frustrado, injustiçado, presta atenção. Ah, mas falou assim comigo. Pai e mãe erram. Nós erramos, mas tem que honrar. Tem que honrar. Precisa honrar. E as crianças não estão honrando. Não honram os pais e não honram o professor, a professora na escola. O professor pode até cometer uma injustiça com o aluno, mas o jovem cristão, o aluno cristão, vai ser orientado pelo pai e a mãe. Não responda o seu professor, mesmo que você se ache injustiçado. Mas não, chega um molequinho de 6 anos em casa, começa a dizer que foi constrangido e o pobre do professor que aguente. Diga para o seu filho como eu fui criada. Aqui nesta mesa não se fala de professor. Professor é para ser honrado. E eu digo para vocês, Cristo foi humilhado? Foi ou não foi? Foi injustiçado? O que ele fez? Continuou subindo o Gólgota. Mas as nossas crianças não podem. O professor pode até errar, queridos. Presta atenção. Mas o aluno tem que respeitar. E às vezes o erro é assim. Fica quieto, menino. Cala a boca. Ai, me constrangeu. E o menino não para de falar em sala de aula. Se não aprender a honrar em casa, não vai honrar o professor. E nós, pais da Igreja Pérola, que nos escutam, vamos trabalhar com os nossos filhos para largarem de ser geração mimimi. Mimimi. O professor erra sim, ele pode errar porque ele é humano, mas não dá direito ao menino, à menina, de respeitar o professor. Que Deus nos abençoe. Desde as crianças, jovens, adolescentes e adultos, que sejamos famílias fincadas nele, por ele e somente ele. Deus abençoe.